9h46. Atenção, temos o presidente da República falando neste momento, é ao vivo. Vamos ouvir, reunião ministerial. A gente ter tanta gente ainda passando fome. Um outro assunto que a gente vai discutir com muita força é a questão climática, a questão da transição energética. Essa transição energética se apresenta para o Brasil como a oportunidade que nós não tivemos no século XX, de termos no século XXI a possibilidade de mostrarmos ao mundo que quem quiser utilizar a energia verde para produzir aquilo que é necessário à humanidade, o Brasil é o porto seguro para que as pessoas possam vir aqui, fazer os seus investimentos e fazer com que esse país se transforme num país definitivamente desenvolvido. E um terceiro tema que nós vamos discutir é a questão da governança mundial. Quer dizer, não é possível que as instituições de Bretton Woods, do Banco Mundial, o FMI e tantas outras instituições financeiras continuem funcionando como se nada tivesse acontecendo no mundo, como se tivesse tudo resolvido. Muitas vezes instituições que emprestam dinheiro não com o objetivo de salvar o país que está tomando dinheiro emprestado, mas para pagar dívida, sabe, e não para produzir um ativo produtivo, numa demonstração de que não há contribuição para salvar a vida dos países. Nós estamos vendo o que aconteceu na Argentina, nós estamos vendo o continente africano com 800 bilhões de dólares de dívida, e que se não houver uma rediscussão de como fazer financiamento para os países pobres, a gente não vai ter solução. Os ricos vão continuar ricos, os pobres vão continuar pobres, e quem está com fome vai continuar com fome. Então, nós queremos aproveitar o Brasil e fazer essa grande discussão. Além do que, nós vamos ter uma novidade, que depois o Márcio vai explicar, é que nós vamos fazer aqui um grande evento de participação popular. Nós vamos tentar envolver a sociedade brasileira, sem nenhum veto a qualquer segmento da sociedade, para participar e construir propostas para que a gente possa, ao terminar o G20, a gente ter algo concreto para que a gente possa dizer ao povo brasileiro e ao mundo de que a gente vai começar a mudar. O Lira estava me dizendo uma coisa aqui que ele pretende fazer, que é tentar fazer um encontro de mulheres, porque as mulheres vão ser muito empoderadas nesse G20. É importante as companheiras mulheres que estão aqui, sabe, ter em conta, ele está pretendendo fazer um encontro de mulheres parlamentares, o que eu acho uma coisa, porque vai ter também encontro de parlamentares. Nós não vamos deixar nenhum segmento da sociedade fora do debate do G20. E a gente vai criar aqui uma coisa importante, e hoje é importante anunciar para vocês que a gente vai... Nós estamos criando duas forças-tarefa, uma contra a fome e a desigualdade e outra contra a mudança do clima. E também vamos lançar uma iniciativa para a bioeconomia. Verdade? Se prepare com a sua turma para apresentar um bom projeto. E ainda vamos instalar um grupo de trabalho sobre empoderamento das mulheres, implementando as decisões adotadas por todos nós na cúpula de líderes de Nova Delhi. Tá? Eu queria, ao passar a palavra para o Mauro Vieira, dizer para vocês o seguinte: é o evento mais importante que nós estamos metidos. Eu acho que mais importante do ponto de vista político do que uma Copa do Mundo. E acho que os ministros têm que ter consciência do seguinte: todo mundo vai ter muita tarefa, mas é importante vocês não esquecerem que vocês foram eleitos, indicados ministros para governar o Brasil. Que, portanto, a prioridade é a função para a qual vocês foram escolhidos para ser ministro. Significa que vocês vão ter que trabalhar mais do que já estão trabalhando. Significa que vocês vão ter que se virar em dois ou em duas para que a gente possa atender às necessidades da organização do G20 e para que a gente não possa deixar a peteca cair. Porque se esse primeiro ano foi o primeiro ano de reconstrução
das coisas que nós tivemos que recolocar nesse Brasil, Haddad, o ano que vem é o ano da gente colocar o pé na estrada, visitar esse país, conversar com prefeitos, conversar com governadores, conversar com deputados, conversar com senadores e, sobretudo, conversar com o povo que tem expectativa que a gente atenda os interesses que eles estabeleceram durante o processo eleitoral. Então, esteja atento. É uma tarefa árdua, é a primeira vez, nós não temos experiência, nós vamos adquirir experiência com quem já fez o G20, por isso a coordenação vai ficar muito sobre o Itamaraty e sobre a Fazenda, e vai ter grupo de trabalhos específicos, e eu espero que vocês, deem de vocês, como diz uma jogadora de futebol feminino, um jogador, que vocês deem o seu melhor, para que a gente possa colher o mais melhor. Tá? É isso. Eu agora passo a palavra ao companheiro Mauro, nosso ministro das Relações Exteriores, para explicar um pouco o que vai acontecer. Depois vai falar o companheiro Haddad. Aí o presidente da República falando, e agora ele continua até aqui no telão, enquanto a gente vai conversando com a Juliana Lopes sobre essa fala. Esse é aquele momento, né, só para a gente poder aqui organizar o parquinho da fala de Lula, reunião ministerial, né? Inicialmente eles falam ali um pouquinho, porque a imprensa pode ficar ali dentro, daqui a pouco eles vão pegar a vassoura e colocar e falar, dá licença, gente, desliga o microfone e ninguém mais pode ouvir o que está sendo dito por ali. Juliana, o presidente citou aqui algumas questões bem relevantes, falou sobre essa tentativa de tornar o Brasil um porto seguro para investimentos, né? O que vamos fazer, o que estamos fazendo para que quem está lá do lado de fora olhe aqui para dentro e veja como um local seguro para você poder investir. Sim. Citou essa questão, falou também que vão criar 2 forças-tarefa, uma contra a fome e outra contra a mudança do clima. E por falar em clima, eu quero te ouvir de que maneira o governo federal tem se preparado para essa COP28, né? De que maneira isso tem pautado, norteado um pouco do governo desde o dia 1º de janeiro, quando eles assumiram. Essa preparação é muito interessante, Elisa, porque o Lula fez um calendário ali no começo do governo sobre eventos importantes, pensando que ele dá muita importância para esses discursos diante de líderes mundiais, né, principalmente voltado para as questões ambientais. E passou o primeiro ano viajando muito, inclusive, né, muito conectado internacionalmente. E essa viagem agora para a COP28 vai fechar ali o pacote que foi orquestrado, foi ali organizado desde os primeiros dias de governo. Ele passou uma meta para quem estava ali sendo chamado para as áreas de meio ambiente. A gente está falando ali de quem está no comando do Ministério, de quem está no comando do IBAMA, do ICMBio, e a meta era, a gente precisa reduzir os números de desmatamento e também trazer novas informações sobre as questões ambientais, de medidas que estão sendo implementadas. Isso precisa ser feito de uma maneira rápida, porque na COP28 eu preciso mostrar ali para o mundo como o Brasil mudou da gestão de Bolsonaro para a gestão de Lula. Então, ele passou essa meta e pediu que isso fosse feito da maneira mais rápida possível. Vai levar alguns dados, portanto, para a COP28 que são importantes, como uma redução no desmatamento da Amazônia. A gente já falou sobre isso aqui na CNN, de 22% em um ano. Então, é um evento muito importante, por isso o Lula começa essa conversa ali com os ministros falando sobre isso, para mostrar que o governo está trabalhando na área ambiental. E aí eu fecho com um pensamento importante, que é o seguinte: por que isso é importante para a economia? Porque a economia verde gera investimento, que é justamente isso que ele está colocando aí nessa reunião. Olha só, a gente precisa ser visto como um país que respeita as questões ambientais, que implementa medidas contra desmatamento e destruição do meio ambiente para atrair investimentos. Isso é um ponto-chave para o governo, é um ponto-chave para que Lula se mostre como um líder importante mundialmente, e essas metas todas e também os resultados, principalmente, serão levados para a COP28. O que ele está querendo também é que os ministros reúnam, então, todas essas medidas e todos esses resultados e apresentem diante do mundo o que o governo Lula fez no primeiro ano em relação às questões ambientais. Nós seguimos aqui acompanhando as imagens ao nosso lado direito no telão. Vocês veem ao lado esquerdo, então, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e também o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Aliás, Juliana, é habitual a gente ver representantes desses poderes numa reunião ministerial? Porque inicialmente confesso que me gerou uma confusão de, puxa vida, geralmente a gente vê o vice-presidente da República, o ministro da
da Casa Civil, ali do ladinho. Mas agora a gente tem representantes de outros poderes também, né? Exatamente. Uma foto importante também para o Lula, né? Para mostrar. Outro ponto importante que ele também quis muito esse ano era mostrar que os poderes todos estavam alinhados, mostrando ali uma diferenciação do governo passado, que tinha ali várias questões e rusgas, tanto com o Congresso Nacional quanto com o Supremo Tribunal Federal. Então, essa foto aqui, para levar para o G20, é importante nesse momento, nessa reunião. Não é comum que a gente veja essas reuniões de ministros e os presidentes de todos os poderes, mas também é um ponto importante para o Lula, levar essa coesão entre os poderes para esse evento importante para os líderes de todo mundo.